Olá, hoje tenho a honra de trazer para vocês a nossa primeira entrevista, fazendo aqui a estreia do TV Planeta Economia. É um grande amigo, admiro o trabalho dele. Olha só como é que são as coisas, né? Eu adotava já o livro dele enquanto docente e acabei encontrando com ele no Conselho de Economia e nesses anos todos temos uma parceria que eu faço parte do Conselho de Economia como delegado e ele é presidente do Conselho de Economia do principal estado do país, que é o estado de São Paulo. Eu estou falando do Manuel Henriques Garcia, o Manolo, que é doutor em economia, também coautor do livro Fundamentos de Economia. Eu estou aqui com a terceira edição, mas já está na quinta edição, daqui a pouquinho o Manolo vai falar também desse trabalho. Manolo, é com alegria que eu tenho você aqui no primeiro programa da TV Planeta Economia, inclusive a primeira entrevista, e é uma honra para mim tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Café, a honraria. Eu já conheço o teu trabalho. Você tinha, anos atrás, um jornal de ampla divulgação de temas econômicos, numa linguagem extremamente popular, divulgando temas de interesse da sociedade em geral e para os economistas em particular. Então, eu estou vendo esse teu trabalho agora como uma continuidade de um trabalho que você já vem desenvolvendo com muito êxito há muitos anos. Então, parabéns pela continuidade do trabalho, desejo amplo sucesso e conte conosco aqui no Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Você sabe que o nosso Conselho, nesse momento, está num processo extremamente amplo de revitalização. Nós estamos com um conselho amplamente descentralizado, dando oportunidade para que todos os colegas economistas tenham, condições de levar sua mensagem dentro de sua cidade, nas escolas de segundo grau e para a sociedade em geral. E sempre damos, como é da nossa profissão, somos divergentes porque pensamos estruturalmente de forma diferente. Mas é isso que nos une. Então, nosso conselho está contigo, aprova a tua iniciativa e conte sempre conosco. E nós temos que dar uma ampla divulgação para os nossos delegados municipais. Parabéns, Café. Legal. Inclusive, antes da gente falar da entrevista e falar um pouco de economia, essa nova roupagem do Conselho, principalmente valorizando o interior com os delegados municipais, tem trazido bons frutos, né, Manolo? É importante porque deu a ideia assim, de uma oxigenação do Conselho de Economia, né? É verdade. Aqui na capital, nós temos um contingente muito grande de economistas. Porém, é muito difícil reunirmos esses colegas economistas em eventos, em seminários. E no interior é muito mais fácil, o pessoal está mais perto. Alguns estão longe das delegacias, mas é nossa intenção trazê-los para que eles, junto conosco aqui em São Paulo, e você em Bauru e os demais delegados regionais, tem um oxigênio novo para o nosso conselho. Nós temos uma curva digamos, para os próximos 10 anos, uma curva em termos de idade muito elevada, e significa dizer que precisamos de uma renovação, tanto nas delegacias quanto e principalmente aqui na sede. E creio que estamos no caminho certo. Nas últimas eleições que ganhamos, trouxemos o Leonel do ABC para o Conselho, o Jair Capati de São José dos Campos para o Conselho. Ou seja, estamos dando para o chamado, entre aspas, interior, um peso muito maior do que ele tinha anteriormente. Precisamos, sim, continuar nessa trajetória. Muito bem, Manolo. Vamos falar um pouquinho de economia, e é evidente que esse momento que o país passa, né, é de muita ansiedade. Nós estamos saindo aí, na minha avaliação, de um ciclo
de recessão e já começando a querer colocar um pouquinho a cara para frente, claro, puxado ainda pelo setor primário, mas esse ano devemos fechar no campo positivo, e um desafio para o ano que vem, que nós temos, além da retomada do crescimento, também a questão das eleições. Então eu gostaria que você abordasse pontualmente algumas questões ligadas a esse mundo econômico. A primeira delas é uma preocupação com a inflação. Na sua avaliação, a inflação controlada hoje, ela é fruto só da recessão ou porque, de alguma maneira, a política de juros foi adequada e ela tem perspectiva de se manter rodeando os 4%, principalmente porque nós não teremos, eventualmente, a crise das commodities daqui para frente. Em resumo, estamos falando de uma inflação controlada a custo da queda da demanda ou dá para apostar que nós teremos aí alguns anos de trégua no controle dos preços no país? Mas não há a menor dúvida de que duas variáveis devem ser levadas em conta para explicar essa queda tão acentuada na taxa de inflação, medida principalmente pelo IPCA. Porque medida por outros índices, Café, a queda ainda é muito maior. Temos índices, por exemplo, o IGPM, que está negativo na previsão até o final do ano. O IGPDI também está extremamente baixo, quase beirando o negativo. Mas eu diria que, além da excelente safra agrícola que tivemos este ano, a recessão também joga um papel importante. E havendo crescimento, é claro que a expectativa, a projeção de 3% para esse crescimento para o próximo, a inflação é baixa para os nossos padrões. Então nós vamos continuar tendo o efeito positivo dessa inflação extremamente baixa, principalmente esse ano, porque se nós lembrarmos, os reajustes salariais desse ano levaram em conta uma inflação próxima de 7,2%, que era a inflação do ano passado, que foi repassada para esse ano. Então há um efeito muito positivo do ponto de vista da renda real, que é o que está, de certa forma, ativando o consumo e agregando mais trabalhadores no mercado de trabalho. É verdade que é mais o informal e o empresarial. Estamos saindo, bem, de maneira, devagar, mas estamos saindo, sim, do processo recessivo. A inflação ainda vai continuar baixa para o nosso padrão, repito, mas não tão baixa quanto esse ano, porque vai haver um aumento de demanda e a safra agrícola do ano que vem não é tão boa quanto a desse ano. Mas a trajetória ainda é uma trajetória, digamos, de abaixo de 4,5% para esse ano que vem. E também as previsões para 2019, é verdade, aí já depende de 2018, que é um ano eleitoral extremamente importante. Essa é a nossa grande dúvida sobre o crescimento econômico a partir de 2018. Tá? Quem vai ganhar as eleições em 2018? Como você pode observar, né, nós falamos da questão da recessão e inflação. O que acontece? Com recessão, as pessoas perdem poder aquisitivo, acabam reduzindo a sua demanda e os preços acabam se comportando. O que o Manolo acaba de colocar é que, para o ano que vem, com ganhos reais, né, porque afinal de contas o emprego está voltando, é possível movimentar esse mercado de consumo e, movimentando o mercado de consumo, pressiona um pouco os preços. Em outras palavras, o empresário vai ficar de olho no comportamento de nós, consumidores, e talvez tentar melhorar um pouquinho sua margem. E os institutos vão capturar naturalmente isso, detectar isso e transformar isso no índice de inflação. Manolo, uma das variáveis que tem preocupado e norteado, inclusive, o dia a dia do mercado é, sem dúvida alguma, a questão fiscal, né? Nós sabemos que sem um controle fiscal bastante rígido, sem sobras primárias, você tem desconfiança, dívida pública em relação ao produto interno bruto cresce, o Brasil tem uma rolagem da dívida no curto prazo, né? 40 meses em média, é a informação que nós temos. Como é que você vê
a necessidade da reforma, e notadamente a reforma da Previdência, para dar essa sustentação do crescimento de longo prazo, inclusive acalmar o próprio mercado em relação à capacidade do governo de honrar os seus compromissos? Bom, do ponto de vista, digamos, do ajuste do setor público, não há a menor dúvida de que se torna necessária uma reforma da Previdência, mas principalmente no setor público. Infelizmente, Café, o governo não conseguiu, durante esse ano, passar uma imagem da importância da reforma previdenciária para a sociedade como um todo. Ele encontrou muita resistência na oposição. A oposição olha aquele que ganha salário mínimo, a oposição não quer olhar aquele que ganha 50 mil reais por mês, que é uma leva espantosamente elevada de funcionários públicos que estão no legislativo, estão no judiciário, estão no executivo e estão e são muito poderosos porque têm associações extremamente fortes, fazem lobbies muito acentuados junto aos congressistas. E a imagem que se passou é que aquele que ganha um salário mínimo está com problemas. Então, essa condição de, olha, a reforma da Previdência vai tirar a aposentadoria daquele que ganha um salário mínimo. Houve um desvio do foco. O foco é o funcionário público, o servidor público. E esse servidor público acaba não tendo, digamos, nada contra ele, porque a oposição e as associações e as associações digamos, sindicais, ou as centrais sindicais, desviaram o foco. E quando você pergunta para uma pessoa da rua sobre uma questão do mercado de trabalho, da nova lei trabalhista, ela diz, olha, eu nunca vou me aposentar, eu vou morrer antes de me aposentar. Ou seja, criar uma situação que está difícil de ser modificada, porque as pesquisas estão mostrando que a sociedade como um todo é contrária à Previdência. E, pasme todos os colegas e quem nos vê e ouve, houve uma CPI no Senado ou no Congresso provando que a Previdência está superavitária. Imagina você o horror, né, da oposição que nós estamos tendo. Então, houve um desvio do foco e, infelizmente, o povo foi enganado e está sendo enganado mais uma vez. O foco é o funcionário público, aquele que se aposenta com 30, 40, 50 mil reais por mês, e é um conjunto pequeno que tem 10 vezes mais recursos do que milhões de pessoas que ganham um salário mínimo. A reforma da Previdência é extremamente importante e seria necessário que nós, economistas, tivéssemos um papel mais acentuado de dizer à população, olha, você não vai ser prejudicado. Não pense que você vai ser prejudicado. Quem vai ser prejudicado é o servidor público, que se aposenta com 47 anos, em média, com 48 anos, e continua depois recebendo aquele valor que ele estava recebendo na ativa. É fundamental a reforma da Previdência, mas, infelizmente, está havendo muita dificuldade por parte do governo em aprová-la. É necessária a sua aprovação. Senão, o ano que vem não sabemos nas mãos de quem o país vai parar e também não sabemos qual será a nova trajetória de crescimento econômico. Só para a gente fechar, Manolo, sua posição pessoal, otimista com o futuro do país? Podemos dizer que esse período recessivo, apesar de todos os desafios e gargalos, podemos estar começando uma retomada de crescimento? Sim, o crescimento previsto para esse ano pelo relatório Focus está em torno de 0,73%, podendo chegar até 1%.
O ano que vem temos previsões em torno de 2,5%, chega até 3%, conforme digamos, a entidade que está fazendo a divulgação dessa projeção. Vamos crescer, sim, o ano que vem. Mas eu creio que a grande incógnita está a partir de 2019. Quem vai ser o candidato eleito que vai levar o país de volta para o crescimento econômico? Pelo que nós temos hoje aí no horizonte, tomara que tudo isso mude, estamos bastante preocupados com a possibilidade de continuarmos durante mais 4 ou 5 anos num processo de lentidão para a saída da recessão. Seria o pior dos mundos. Tomara que não ocorra. O Brasil não merece que isto venha a ocorrer. Muito bem. Manolo, eu quero agradecer a sua participação. Foi, como eu disse no início, uma honra tê-lo aqui no primeiro programa de entrevistas da nossa TV Planeta Economia. E abro aí para você, para suas despedidas aí. Muito obrigado por ter me atendido. Bom, só tenho a dizer que me sinto honrado de ser o primeiro a ser entrevistado por você. E mais, desejo um sucesso extraordinário a você com o teu novo programa, Planeta Economia, porque eu tenho certeza que todos nós vamos ganhar com essa iniciativa que você está realizando nesse momento do tempo. Parabéns, Chapéu. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao Manuel Henrique Garcia, o amigo Manolo, presidente do Conselho Regional de Economia, que participou dessa primeira entrevista, dando um panorama da nossa economia. Faça parte do nosso planeta. É assim que a gente descomplica a economia. Profit faz parte do nosso planeta. Este foi o Planeta Economia. Curta, compartilhe, inscreva-se e se você estiver no YouTube, ative o sininho para receber as notificações. Planeta Economia, o mundo econômico na palma da sua mão. Conheça mais sobre o mundo dos negócios e finanças. Planeta Economia. www.planetaeconomia.com.br